moçada, estamos iniciando o nosso podcast Pod Mais Business. Hoje, nessa estreia desse podcast que vai falar direto com você, empresário, com você que todo dia se levanta e vai matar um leão. E quero já falar do nosso primeiro e grande convidado. Eu vou olhar minha cola aqui porque o cara tem um currículo sensacional. Diego do Vale, criado pela mãe, ele mesmo escolheu o próprio nome. Pasmem, aos 7 anos começou a vender din-din. Foi promovido, quis ser promovido a vendedor de picolé. Não deu muito certo. Foi engraxate aos 8 anos, foi para a roça ser mentorado pela sua avó, a dona Irani, que era feirante, e ele foi vender laranja. Aos 12 anos foi para São Paulo, não deu muito certo, voltou, trabalhou na roça e criou sua terceira empresa, que foi uma granja, que também quebrou, não deu muito certo. Voltou para a roça, trabalhou como garçom, foi ser militar e dentro do exército ele também foi empreendedor, vendeu coxinha e quase que foi preso, gente. Estamos falando de Diego do Vale. Tudo bom, Diego? Ele vai terminar de contar aí a história dele. Como é que você tá, meu parceiro? Sensacional, Gleison. Muito bom esse resumo aí, tá? Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? Pela honra de estar aqui abrindo o seu podcast. Para mim é uma satisfação imensa ver seu crescimento aí. Que Deus abençoe esse podcast que vai mudar a vida de muitas pessoas através do conhecimento que você vai estar passando aqui, convidando o povo. Eu vou entregar o máximo aqui para você hoje. Tá legal, bom? muito bom, obrigado, Diego. Tá? Vamos junto. Vai ser um bate-papo bacana que eu acho que vai ser a voz do empresário, né? Acho que muitos empresários precisam entender a ideia desse podcast. Então conta um pouco de você, Diego. Então, como você bem disse aí, eu sou natural da Bahia, do Oeste Baiano, de uma cidadezinha chamada Santa Maria da Vitória. Fui criado sem pai e aos 7 anos de idade as minhas tias faziam din-din e me colocavam para vender o din-din. E eu fico imaginando, né, cara? Caramba, como é que pode, né? 7 anos de idade, uma criança na rua vendendo din-din. Imagina isso hoje, né? Os direitos humanos da criança e do adolescente, como é que seria? Mas para mim aquilo ali foi bom. Mas no momento, quando eu lembro, não era tão bom assim. Porque eu tinha vergonha dos meus amigos do colégio. Quando eu encontrava alguém na rua, eu me escondia, cara. Com aquela caixinha de din-din. Olha só, mas ali era o começo de uma jornada, né? Onde eu comecei a aprender a vender. Que vender, muitos nascem com o dom da venda, mas vender na verdade é uma técnica. E eu ficava olhando aquelas pessoas que empurravam um carrinho de picolé. E achavam o máximo, com as rodas, enfim. Aí foi indo, sempre muito curioso. Aí um amigo meu, um colega, engraxava sapato. Eu falei, cara, como é que faz isso aí? Ele falou assim, eu tenho uma caixa lá em casa. O pai dele era marceneiro, tinha uma marcenaria. E ele me emprestou uma caixinha, eu testei 2, 3 vezes, não deu muito certo. Não colou muito comigo. E eu abandonei a carreira de engraxate. Falei, cara, quero isso não, né? E aí, aos 9 anos, fui morar na roça com a minha família. A minha família morava na zona rural. A minha mãe, ela passou em um concurso de funcionária pública do município para ser professora. E ela morava lá na região onde meu avô tinha terras, né? O meu avô Jesulindo, que Deus o tenha. E desde então eu comecei a trabalhar na lavoura, dando pequenos apoios ali, quando as pessoas iam fazer colheita de manga, de laranja, eu estava lá colhendo também. Iam trabalhar com um equipamento que a gente chama de carpideira, eu montava nos animais e guiava, né? Até que eu fui crescendo, aí com mais ou menos uns 11 anos de idade, né? Ali, um pouquinho antes de ir para São Paulo, vou chegar lá, só para resumir. A minha avó sempre foi feirante, e aí ela me chamou para ir para feira com ela. E, cara, Primeira mentora. Primeira mentora, né? Na verdade, o meu primeiro mentor foi meu avô. Porque nesse período de 8 a 11 anos, ele me ensinou a caçar, me ensinou a pescar, me ensinou a atirar, cara. Interior, né? As coisas funcionam assim. E eu sou muito grato a tudo que eu aprendi com ele, né? Formou meu caráter. Foi um pai que eu não tive presente, ele assumiu esse papel aí, junto com a minha avó e minha mãe. E aí, aos 11 anos de idade, eu peguei a minha primeira feira com a minha avó. Nós fomos de madrugada e vendemos pra caramba. Eu falei, caraca, uau, que máximo. E a minha avó me deu R$10, até hoje eu lembro.
R$ 10 ali era muito dinheiro naquela época pra gente, que veio de família humilde, né? E comecei todo final de semana a fazer feira com ela. Meu tio, que estava com depressão em São Paulo, pediu a minha mãe para eu ir morar com ele por um tempo. Ele era casado, a filha dele tinha morrido, né? Ela veio a óbito por conta de uma doença. Eu fui, mas não me adaptei. Mas ir para São Paulo com 12 anos fez assim, abriu minha mente. E eu nunca mais consegui esquecer tudo que eu aprendi lá. Entendi. Em apenas um ano, conheci pessoas que tinham sonhos, que tiveram criações totalmente diferentes da minha. E eu voltei para a Bahia com uma nova mentalidade. Essa questão de ambiente, né? O ambiente, ele faz toda a diferença na vida das pessoas. E quando eu voltei para a Bahia, voltei com outra pegada. Eu falei, não, agora eu vou comprar do meu avô as laranjas e vou para a feira e eu mesmo vou vender. Quer dizer, já saiu de uma cidade grande, voltei para o interior de novo. Total. Total. E comecei a vender na feira, cara. Então eu comprava do meu avô, comprava dos vizinhos também que tinham os terrenos lá na nossa região e vendia na feira. E comecei a ter o meu ponto na feira. E a minha avó era muito famosa lá. As pessoas buscavam a Dona Irani. Essa laranja é da Dona Irani? Eu sim, de lá mesmo. E comecei a ancorar a autoridade que a minha avó tinha na minha banquinha também. E aí comecei a pegar a feira em outra cidade, foi indo. E aí me cansei da feira, porque eu estava meio que ficando um pouco sem vida. Porque durante a semana, além de estudar, eu trabalhava na lavoura também, né? Então, 3, 4 dias na semana eu trabalhava na lavoura lá no interior. E estudava na metade do dia. E aí, certo dia, aconteceu algo que mudou minha vida. Peguei uma feira no sábado e esperei a minha mãe fazer feira de compras para casa, né? Todo mês ela fazia uma compra muito grande. Eu não sei se você é dessa época, que os nossos pais, eles faziam aquela compra pro mês todo. Quase que por ano. Isso. Né? E deixa eu te falar um negócio. Até hoje a minha mãe faz feira assim. Ela compra pro mês inteiro, né? Ela ainda mora na zona rural. E aí, quando nós saímos do supermercado, ela passou na casa de um compadre dela, né? O nome dele é Roque, ele é uma pessoa fantástica, um pastor de igreja, casado. Um cara muito correria, sabe? Atento. Não estudou, mas bem, comprava, vendia, trabalhava em tudo. E quando eu cheguei no quintal da casa dele, amigo, tinha uma granja, uma tela com mais ou menos uns 200 frangos grande já. Pronto. E eu fiquei olhando para aquilo assim, Vou fazer igual. Eu falei, Roque, esse tanto de frango aqui, cara, o que é isso aqui? Aí ele falou, eu tô criando frango agora. Eu falei, mas você cria aqui na cidade, né? Ele, não. O meu sogro tem uma fazenda aqui perto. Eu montei várias áreas de criação, né? A gente chama lá de puleiro, enfim, cercados, onde toda semana eu consigo tirar de lá 200 frangos. E eu vendo aqui na cidade e o meu consumidor vem buscar aqui na porta. Ou seja, ele já tinha uma estrutura montada. E eu, cara, que legal, que interessante. Eu falei, mas quanto que é para dar dinheiro isso aí? Dar lucro? E ele, sim, eu gasto aqui mais ou menos de 3 a 4 reais por frango e eu vendo a 15. E eu falei, na minha cabeça, eu não entendia muito de gestão na época. Eu tinha apenas 14 anos de idade, né, Gleison? Então eu falei, caramba, ele gasta mais ou menos uns 4 reais, sobra 10 de lucro. Uau, que fantástico isso. Quero também. Eu falei, você pode me explicar como é que você fez isso aí? E ele, sim. E ele contou detalhadamente. Eu compro os pintinhos aqui, a ração de crescimento é essa, dessa forma. Me passou todos os fornecedores e aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu voltei para a roça e falei, nunca mais eu vou trabalhar na roça. Eu vou montar uma granja, cara. Você acredita? E dentro daquele ônibus da aviação Novo Horizonte, voltando lá para casa, falei com minha mãe, olha, eu quero montar exatamente o que o Roque está fazendo na cidade. E talvez algum dia ele vai ver esse podcast, que ele vai lembrar. Eu reencontrei ele recente na Bahia, contei a história para ele, ficou muito feliz disso. E voltei. Roque ainda é vivo até hoje? É vivo até hoje. Sou novo, cara. Pô, Gleison. Eu sou muito novo, eu tenho 35 anos. Um abraço pro Roque aí, grande amigo. E aí voltei pra Bahia. Aproveitando aí a nossa área. Xícara bonita, hein? Conta aqui com a parceria aqui da P&G personalizado. P&G personalizados.
Ficou muito bom, hein? Quero fazer uma xícarazinha com P&G personalizados. Pô, galera, bacana, hein? Parabéns. Excelente trabalho. E a nossa logo aqui também, já aproveitando também, Santiago Fotografia. O cara é sensacional. Santiago Fotografia que fez? Muito bom. É bom. Vou dar um abraço pro Santiago aí. Tamo junto, Santiago. Vamos lá. E aí, Gleison, voltando, né, nesse percurso de mais ou menos uns 33 quilômetros, consegui convencer a minha mãe de que eu iria montar uma granja com 14 anos de idade. Meu avô, na ocasião, criava gado para uma cultura familiar, não era gado de corte, estrutura de, enfim, de abate, não, era gado para vender, enfim, sobreviver. E eu tinha na época, eu acho que 4 bezerros, uma vaca e 3 bezerros, ou 2 vacas e 2 bezerros, não me recordo, mas eu vendi os 2 bezerros, comprei todo o material, eu e meu padrasto construímos a granja. Bem bonita, cara. Até hoje tem uns restinhos dela lá que a gente destruiu. E foi muito bom. Algumas outras pessoas já criavam ali na região e eu consegui tirar os meus frangos na época, com 45 dias eu já vendia frango. Então foi assim, eu me dediquei muito para isso. Foi sucesso. Foi sucesso e eu ganhei muito dinheiro. Com 15 anos de idade, eu já tinha virado, né? Eu faço aniversário em janeiro, isso foi no final do ano. Eu me lembro que a gente saía para as festinhas do interior e eu sempre tinha dinheiro, cara. E não precisava pedir minha mãe. E era muito legal. Comprava as minhas roupas, as minhas coisas, comecei a comprar algumas roupas que eu achava legal, que as pessoas utilizavam. E eu era um agroboy, né? Digamos assim, na cidade. Estudava e aí já começando ali a encantar as garotas. Sempre me vestia melhor também, por conta que eu já tinha o dinheiro ali. Mas eu não tinha controle financeiro algum. Então, com 15 anos de idade, eu já andava ali de bis, aquela bis da Honda, uma motinha, onde eu me acidentei, né? Sofri um acidente aqui, foi com ela, sem capacete. Baita imprudência, mas era a consciência que eu tinha naquele momento. E investi de novo no frango. Acabou aquela colheita, vamos chamar assim, investi de novo. Pá, vou dobrar a aposta. Comprei, investi, tirei. Eu falei, caramba, isso aqui é muito bom. Só que na segunda eu já não tive controle financeiro nenhum. Eu saí para baladas, eu final de semana, enfim, com 15 anos... Com 15 anos, dinheiro no bolso, de moto... Exatamente. Né? Sem nenhuma consciência financeira, né? Uma pouquíssima responsabilidade. Porque a minha família não é uma família de empresários, né, Gleison? A minha mãe era funcionária pública do município, não tinha uma consciência empresarial, apesar de que ela sempre, né, vendia a roupa dela ali. A minha mãe sempre, além do trabalho, ela fazia algo a mais. Mas na terceira eu tripliquei a aposta. E aí eu fiz dívida, entendeu? Comprei todos os pintinhos lá a prazo, comprei toda a ração a prazo, eu não tinha fundo de caixa, apostando que ia dar certo de novo, como deu certo. Então eu apostei tudo. E mais ou menos uns 20 dias, 25 dias depois, veio uma gripe aviária, bem, e acabou com todos os meus frangos. Matou tudo. Tudo, eu fiquei desesperado. Muito desesperado, né? Eu lembro que eu falei, caramba, lascou agora, viu? Mas não tem problema não. Se der merda aqui, eu volto a trabalhar na roça de novo, né? E foi isso que eu fiz. Os frangos morreram. Eu não tinha consciência para saber, mas eu fiquei traumatizado com aquilo que empreender. Eu havia quebrado e nem sabia o que era quebrar. O ambiente que eu vivia, ninguém falava de empresa. Ninguém falava de financeiro, de lucro, de gestão, de liderança de pessoas. O ambiente que eu estava inserido naquele momento falava de sobreviver, cara. De ter uma renda, de criar família, né? De estudar, de se formar, de ter um emprego e talvez conseguir uma oportunidade de sair de lá e ir para a capital. Esse era o ambiente, o contexto de vida que eu tinha. Então não tinha consciência. Hoje, né, logo depois de alguns anos, eu falei, caramba, eu já quebrei. E nessa época eu tinha quebrado. Com 16 anos, pedi minha mãe para ir embora. Tinha arrumado um emprego em Goiânia através de alguns contatos que foram para lá. Ela não permitiu, mas ela me disse, quando você se formar no ensino médio, eu te ajudo a ir para qualquer lugar. Né? Minha mãe é muito esperta, né? Fez isso comigo. Ela já tinha uma visão. Ela já sabia como é que eu funcionava. Não vai quebrar de novo, não. 17 terminei, voltei a morar na cidade, em Santa Maria da Vitória, na verdade São Félix do Coribe, que é do lado, onde eu consegui o meu primeiro emprego, de fato, de garçom. E foi a maior alegria da minha vida.
porque era um trabalho totalmente fora do meu contexto, era um emprego mesmo, de fato, né? E no meu primeiro dia, lá estava eu atravessando a ponte, o expediente começava às 17 horas, eu tinha 2 uniformes, um branco e um preto, estava eu indo de branco, e para atravessar de uma cidade para outra tem uma ponte de Santa Maria para São Félix, que é uma afluente do Rio São Francisco. Veio um caminhão e jogou água na minha roupa inteira, cara. E eu me molhei todo e ficou sujo de lama. E eu estava tão feliz com o meu primeiro emprego que eu voltei correndo quase 1,5 km até na casa da minha tia. Joguei uma água no corpo rápido, vesti outro uniforme e voltei correndo para o trabalho novamente. De tão feliz que eu estava. E lá tinha um garçom com mais de 20 anos de experiência, Silvio, o nome dele. Até hoje eu vejo ele lá. Quando tenho oportunidade, converso com ele. Sou muito grato a ele. Teve paciência comigo naquele meu momento. Me ensinou o ofício de garçom. E eu sou muito fácil de aprender as coisas. Aprendi muito rápido. Tanto é que o salário, salvo engano, era R$230. E eu ganhava mais gorjeta do que o próprio salário. Então quer dizer, estava numa vida boa de novo. De novo, né? Já tinha subido o nível, morando com a minha tia lá na cidade, com um colchãozinho, dormindo no colchão, mas muito feliz. Trabalhei mais ou menos ali uns 2 meses, e aí, do nada, eu vejo um cara com uma família comendo, e ele era o filho, e tinha a mãe e 2 irmãos. E aquela família estava muito feliz. E eu falei, cara, eu nunca vi esse cara aqui antes. O cara sorrindo, com aquele sorriso bonito, né? Aquele olho brilhando. E eu falei com o pizzaiolo, eu falei, cara, quem que tá aí? Você conhece aquela família ali? E ele falou que ele é meu irmão. Ele mora em Brasília. Ele tá passando uns dias aqui na cidade. Eu falei, com o que ele trabalha? Porque eu vi aquele cara fazendo aquilo, eu falei, eu quero fazer isso com a minha família também algum dia, né? Trazer minha família aqui, pagar uma pizza para eles. E ele falou, ele serve o exército. E naquele momento eu lembrei que sempre passava propagandas do exército na Globo, se aliste, se aliste. Mas como eu disse, no ambiente que eu vivia, não tinha muito de servir o exército. Eu não tinha referencial, né? E eu, caramba, eu acho que o meu sonho mesmo é servir o exército. Mais um, né? Mais uma, entrei em mais uma, cara. E aí eu falei pra ele, o nome dele é Jason, né? Eu falei, Jason, você consegue pra eu falar com seu irmão um pouquinho? Só para eu perguntar como é que ele fez, o que eu preciso fazer para servir o exército. Ele, sim, terminar o expediente eu já falo. Ele foi lá, falou com o irmão, me apresentou, né? Eu falei, legal. Aí no final eu falei, cara, como é que faz para servir o exército? Ele era cabo do exército, ele. Aí ele falou, olha, você vai fazer assim, você vai na junta comercial, se aliste lá, e aí você vai começar uma jornada de ficar indo e voltando de Brasília. Se você passar nos exames, você vai servir. E foi isso que eu fiz. No outro dia, vi todo o trâmite que era para ir para Brasília, quanto que custava, falei com o Silvio, que era o garçom mais antigo, ele falou com o chefe e o chefe me chamou lá. Mas rapaz, que negócio é esse, o baiano, né? De você querer ir servir o exército, você vai pintar meio fio lá, você vai sofrer muito, vai fazer asfalto. E olha como é que esse cara, a percepção dele, eu já era uma pessoa que eu estava já um pouquinho fora do padrão de pessoas que ele havia buscado para trabalhar para ele. Ele não queria me perder como garçom. E é isso que as pessoas começam a fazer com a gente. Quando as pessoas percebem que você está saindo um pouco da manada para buscar algo diferente, as pessoas vão tentar te puxar. E foi isso que ele tentou fazer. Mas eu já estava com um propósito, um objetivo. Eu falei, não, só preciso da sua autorização, um dia de folga, vou lá e volto. E aí ele falou, não, tudo bem. Você quer sofrer, eu vou... Aí me liberou lá um vale lá de uns R$130, vim para Brasília, no mesmo dia eu voltei, me alistei, deu tudo certo, passei em todos os exames e vim para a semana 0. Fiquei na semana 0 aqui, morando na casa da minha tia, uma semana de algumas coisas, uma tia-avó que eu nem tinha contato com ela. Depois que eu passei em todos os testes, meu nome estava relacionado para ficar, eu nem acreditei, né? Tinha saído da roça. Estava realizando um sonho. Realizando um sonho, e assim, para mim era a maior realização da vida ali, né? E aí eu me lembro como se fosse hoje, cantando o hino nacional, lá no pátio Marechal Rondon, né? Num quartel aqui de Brasília chamado Seconjex.
E lá, mais de 100 pessoas, 100 jovens de 18 anos, assim como eu, que não iam ficar, e eu estava do lado dos que iam ficar. Cara, eu até me emociono aqui quando falo disso, porque foi algo que mudou minha vida. Então, servir o Exército Brasileiro durante 8 anos e aprender com pessoas que estavam dispostas a me ensinar, e eu também estava disposto a aprender. Para mim, tudo era novo. Então, me destaquei em tudo que eu entrei no quartel, me destaquei. Porque para mim ali era a vitória. Enquanto as pessoas estavam rastejando na lama, eu estava ultrapassando eles. Quando alguém estava correndo com alguém nas costas, eu estava correndo com um nas costas também, ultrapassando todo mundo. Boi na rosa, nem pensar. Nem pensar. Sabe por quê, Gleison? O que acontece? Eu já vinha desse mundo, cara. Eu já vinha de um mundo rural, onde a gente pegava o saco de laranja, de feijão, enfim, colocava nas costas e colocava em um caminhão, pegava feira. Eu já tinha uma estrutura muscular muito adequada para aquilo, né? E as pessoas que são criadas de uma forma mais urbana, eles não se preparam para isso. Eu era um cara forasteiro. Então morei 8 meses no quartel até que comecei a morar fora. E começou, né? Jornada, prestei concurso para seguir carreira algumas vezes, não deu muito certo. Fiquei por uma questão, decidi fazer uma faculdade para ter uma profissão. E me formei em contabilidade. Depois, durante o quartel, você falou, né, que eu quase fui preso. Eu vi que tinha algumas oportunidades ali no quartel. Empreendedor não tem jeito, ele sempre vai procurar ali, né, Diego, uma oportunidade para se fazer, né? Não tem como, né, gente? Uma das oportunidades que eu vi no quartel foi como, Gleison? Eu fui fazer um curso de graduação, fiz uma prova interna, fui fazer um curso de graduação em outro quartel, dentro desse mesmo complexo. A gente tinha que dormir lá. Quando eu dormi lá e acordei, tinha um cara que vendia dentro de uma caixinha de isopor alguns sanduíches naturais, entendeu? E eu falei, cara, que legal, esse cara tá aqui e ele ainda tá vendendo aqui, que legal. Quando eu terminei esse curso de graduação... Pronto, vou fazer a mesma coisa. Eu falei, não tem ninguém que faz aqui na minha unidade, né? Então eu busquei um fornecedor que já vendia pronto, lei da oferta e demanda, né? Só eu tinha um produto, então eu poderia colocar um preço um pouquinho mais alto para ter um pouco mais de lucro. E lá vai eu todos os dias, pegava meu carro, tinha comprado um carro, um Corsa 98, foi meu primeiro carro, pegava meu carro, passava no fornecedor e de lá do fornecedor eu levava minha caixinha e vendia todos os meus salgados. Até que eu fui denunciado pro capitão, comandante de companhia, e ele me chamou lá, cara. O termo militar utilizado é mijada, né? Uhum. E me deu uma mijada, uma extrema mijada, me deixou muito envergonhado, mas foi muito melhor do que ser preso. Porque ele falou que ele poderia me prender se eu não parasse com isso. Exatamente. E eu já era cabo nessa época, né? Já era graduado. Uhum. Enfim. E foi isso. Vivi muito bem no quartel. Graças a Deus, foi uma jornada muito boa. Sou muito grato ao Exército Brasileiro. Saindo, consegui empreender de novo no quartel. Havia uma autoescola que estava lá há mais de 15 anos prestando um serviço medíocre. Inclusive comigo, eles prestaram um serviço ruim. Eu tinha essa mágoa com eles. E quando eu saí, olha só essa aqui, isso aqui é muito interessante. Quando eu estava prestes a sair do quartel, eu conversei com algumas pessoas e algumas pessoas não estavam satisfeitas também com essa autoescola. E eu fui atrás de um fornecedor de uma autoescola. E eu vi que tinha várias em Brasília. Só que eu falei, poxa, antes eu preciso convencer quem dá a ordem. Então fui no comandante do quartel, conversei com ele, eu tinha esse acesso, conversei com ele, falei, olha, eu consigo uma autoescola que vai atender melhor e eu vou me responsabilizar para entregar essas habilitações para os recrutas. E eu já estava saindo do quartel, eram os meus últimos dias. E ele consegue do Vale, me chamou de do Vale. Eu falei, consigo sim, então está autorizado. Aí que eu fui atrás da autoescola, eu nem tinha autoescola, cara. Fui atrás da autoescola, da oportunidade. Falei, olha, eu consigo vender pelo menos umas 100 habilitações para vocês. Dentro do quartel e funciona dessa forma, eu quero 15% de comissão. O cara, 100 habilitações? Sim, 100. Em poucos meses. Contei mais ou menos o quantitativo, iriam entrar 600 recrutas. Eu falei, não é possível que eu não venda 600 habilitações. Na minha época foi vendido muito mais, eram menos pessoas. Busquei essa autoescola, uni ela com o quartel, contratei uma menina bem bonita, militar, né? Para fazer as fichas. Então ela ficava lá no período da manhã. Ficava louca, né? Porque assim, soldado no quartel não pode ver mulher, né? Exatamente. Ela corre de louco, né?
E aí a grande oportunidade foi o quê, Gleison? Eu juntei a demanda gigante que tinha de recrutas para comprar a habilitação, junto com aquela oferta que estava muito ruim, tirei essa empresa de lá, coloquei uma empresa boa, assumi, e na época eu acho que eu fiz quase uns 15 mil reais de comissão, né? Através disso aí. Saí do quartel, estagiei no Banco do Brasil, mas eu queria aprender. Aí passei por vários estágios que me pagavam muito pouco, e comecei a empreender. Surgiu uma hamburgueria, tive uma hamburgueria por algum tempo, onde eu aprendi muito, né, o que é ter uma empresa de fato que lida com pessoas, com alimento. Quebrei de novo. Na hamburgueria eu quebrei de novo, não foi assim como igual aconteceu na granja, mas eu quebrei. Já era um empreendimento maior. Era um empreendimento maior. E o que acontece com esse empreendimento da hamburgueria, Gleison? Olha só, como é que aconteceu? Eu tinha uma cliente, né? Eu aprendi a trabalhar com contabilidade, trabalhando de segunda a sexta no meu trabalho, e no sábado indo trabalhar com um amigo meu, que já possuía um escritório, Rodrigo, o nome dele. Grande Rodrigo. E ele me ensinava tudo de escritório. Porque na entrevista desse trabalho, o pessoal me perguntou qual que são os seus planos para o futuro. Eu falei, meus planos para o futuro é ter a minha empresa de contabilidade. Então eles já sabiam que eu não ia durar ali muito tempo. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou dar o máximo para a gente montar essa controladoria. E no meio desse percurso surgiu uma hamburgueria. Uma cliente que queria se desfazer da hamburgueria, eu queria comprar. Ela não sabia vender, fazendo tudo de qualquer jeito. Eu falei, não, eu compro. E na compra dessa hamburgueria eu acabei ficando sem carro, né? Então eu busquei um sócio que não investiu, e está aí um grande ensinamento para o empresário, né? O empresário que preza o negócio e que quer um negócio que cresça, ele não pode dar cotas para um sócio. Jamais dê cota para sócio. Porque se a pessoa não faz um esforço financeiro para que aquela empresa exista, certamente ela dará trabalho no futuro. Na verdade, assim, eu poderia dizer que ela não merece ser um empresário ou não? Não é nem questão de merecer ser um empresário. É que eu acho que subconscientemente, essa pessoa que você dá cotas para ela, entrega de graça para ela entrar na sociedade da empresa, ela imagina que ela é tão boa que ela não precisou ter um esforço financeiro que você teve para entrar lá. Então isso acaba gerando um comportamento de querer cada vez mais cotas, sem esse esforço. Porque o ser humano, ele sempre está querendo ter o quê? Mais território, mais conquistas. Isso massageia o ego e melhora também espiritualmente, né? Quanto mais você conquista. Então, a todo tempo, as pessoas estão tentando tomar sua liderança. Então, isso é um erro, quando você dá cotas para as pessoas. Então, eu acabei cometendo esse erro. Por quê? Porque eu tinha hamburgueria à noite e durante o dia eu trabalhava no escritório, que era no home office do apartamento que eu morava. Montei lá um home office, uma mesinha e atendi os clientes ali. E aí é que está o X da questão. Tive hamburgueria, fiz uma mega reinauguração e no dia da reinauguração ela lotou. A hamburgueria ficou lotada. Eu divulguei, panfletei, ficou lotada e eu não consegui atender todo mundo. Eu não consegui receber de todo mundo que comprou e eu percebi que um dos piores erros dos empresários, eu vejo muitas empresas fazendo curso de venda para aumentar as vendas, fazendo curso de marketing com vendas para aumentar a venda daquela empresa, sem saber se aquela empresa comporta vender tanto quanto a demanda que ela vai buscar no mercado. Isso tem muito a ver com o modelo de negócio. Às vezes, você está em um modelo de negócio que não comporta tanta venda. O empresário que está no modelo de negócio que não comporta tanta venda, não adianta, né, ele fazer cursos de venda para aumentar a demanda de vender o produto dele, porque ele não vai conseguir entregar. E muitas vezes é a primeira compra daquele cliente para o negócio dele. Não tem como causar duas primeiras impressões. E foi isso que aconteceu nesse negócio. Eu divulguei tanto, encheu tanto, cara, que a gente não recebeu de todo mundo, não conseguimos atender todo mundo. E quando eu voltei para casa umas 3 horas da manhã, virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, opa, esse modelo de negócio aqui não serve para a escala que eu quero ter. E foi aí que eu fui atrás de um empréstimo bancário, né? Recurso de terceiros, já tinha essa mentalidade, para transferir essa unidade para outro local.
Consegui, fiz uma hamburgueria maior, com uma cozinha maior. Dessa vez só? Com esse sócio. Com esse sócio. Aí ele já assumiu a dívida comigo. E quando nós migramos e eu mudei o modelo de negócio, um modelo de negócio que comportava mais pessoas, comportava mais atendimento, começou a acontecer isso que eu te falei, do fato de dar cotas. Começaram a ter vários novos acordos. Por isso que hoje, na mentoria que eu entrego para os empresários, bem como na contabilidade estratégica, que é uma das minhas empresas, né? Que é uma empresa voltada não só para a contabilidade do empresário, mas também para pontos estratégicos de gestão, de finanças, dessa parte também de recursos de terceiros, de todo esse rol societário, criação de holding, que é o que a gente faz com o empresário. A gente ensina essa parte de não dar cotas e, se deu cotas ou não, sempre fazer o que a gente chama de acordo de sócios. Eu não fiz um acordo de sócio com ele. Deixei na confiança. Era um amigo. Então, amizades, sociedades que começam através de uma amizade, elas costumam sempre dar errado. Sociedade que começa já em um meio profissional, elas tendem a dar mais certo. Porque o amigo, ele já é muito próximo de você. E se ele não tiver uma maturidade empresarial a nível de ele diferenciar o que era sua amizade agora para o negócio, pode ocorrer que ele vai misturar as coisas e em algum momento vai dar problema. Que foi o que aconteceu conosco. Só que antes aí, Diego, o que eu percebi aí e que eu acho que serve até de insight para quem está ouvindo esse podcast aí, gente. Precisa se montar uma estratégia para tudo isso, né? Para acontecer, né? Uma estratégia? Sim. Porque, assim, deixar a Deus dará não vai funcionar. Não funciona. Não vai funcionar. Não funciona e a estratégia societária, muitas pessoas têm problemas societários, tanto é que tem mediação, etc, né? Quando há alguns problemas de dissolução de empresas, é sempre fazer um alinhamento de expectativa. Se você quer ter um sócio, né, o nosso ouvinte aí, o empresário que está ouvindo, que vai ouvir o nosso podcast, se você pretende ter um sócio, o sócio não precisa ser igual a você. Principalmente, se ele for igual, pode até dar problema. O sócio ele tem que ser diferente de você, vocês devem ser complementares. As habilidades e competências que um sócio tem devem ser complementares às habilidades e competências que o outro sócio possui também. Então, quando eles se completam dessa maneira, eles conseguem fazer uma sociedade boa, próspera, que cresça o negócio. Mas o mais importante, que poucas pessoas fazem, e isso é para qualquer relacionamento, que seja uma sociedade, seja uma amizade, seja um casamento, é o alinhamento de expectativa. Quando você faz o alinhamento de expectativa, amigo, fala, a gente está indo para cá. É para cá que a gente está indo. Você consegue enxergar aqui? Ele, não consigo enxergar aqui. Eu consigo enxergar aqui. Então você percebe que tem uma diferença de rota? Se você consegue enxergar uma rota diferente da minha, não tem como nós sermos sócios. Agora, se eu consigo enxergar aqui, que é o final da rota, que é o alvo, né? Se o meu alvo está aqui e esse meu sócio ele consegue enxergar até aqui e está na mesma direção, isso é legal. Funciona bem. Porque nem todo mundo vai ter a visão que você tem, cara. Então você tem que entender, se esse cara não tem a visão que eu tenho, mas a visão dele está indo na mesma direção, talvez quando ele chegar nesse ponto, aqui, ele vai enxergar mais longe, que vai chegar mais próximo do alvo. Então a visão, ela não é tão importante quanto a direção. Nem todo mundo vai conseguir ter a visão final, mas a direção nesse momento é muito mais importante do que a visão. Isso vale para a equipe também. O que nós tivemos lá de problema de sociedade foi que esse meu antigo sócio foi fazendo vários acordos comigo, sempre ganhando espaço de cota, sem investir, aquela parte cognitiva, né, do subconsciente. Isso foi me desgastando, a ponto de chegar em algum momento que eu estava fechando caixa e tinha a mãe dele e a esposa dele vendo eu fechar caixa. Isso acabou comigo. E eu não queria mais esse negócio de jeito nenhum. Falei que ia vender, ele não acreditou. Quando eu consegui a primeira oferta, ele me ofereceu algo e eu já estava tão desapegado nesse negócio que eu vendi muito barato essa empresa. Ela existe até hoje, inclusive, né? Mas foi muito bom ter saído. Aprendi muito. Foi aqui em Brasília já. Aprendi muito sobre sociedades. E quando eu saí dessa empresa, um ano antes de vender essa empresa para ele e receber assim de uma forma amigável, mas assim muito abaixo do valor de mercado, eu comecei a estudar sobre marketing.
essa gestão nova exponencial de mercado, sobre branding, posicionamento, sobre inovação, disrupção. Eu comecei a entender que só o estereótipo de contador não ia me fazer chegar onde eu queria chegar. Então, para ser mais reconhecido dentro da minha bolha de contabilidade, eu tive que romper a bolha. Isso serve também para o empresário que está nos ouvindo. Eu vejo que muitos empresários, quando possuem uma profissão, quando é um jornalista, quando é um arquiteto ou engenheiro, eles costumam, médico, frequentar ambientes apenas da sua profissão. É um seminário, é uma palestra para médico, para engenheiro. Naquele lugar não tem cliente, naquele lugar tem no máximo parceiros. E uma metodologia que você vai aprender, isso você aprende na internet. O empresário que quer romper a bolha, ele tem que sair dessa bolha da profissão dele e frequentar ambientes, se colocar em ambientes que existem outros empresários, que lá sim tem clientes. Que é o chamado network, né? E fazer network, porque network representa 85% dos seus resultados. Tudo que eu consegui até hoje caminhar de forma mais rápida e suave foi através de network. Então, o empresário que não se valer de romper a bolha, ele pode até ser um bom profissional. O médico ele pode ser um excelente médico, renomado, mas ele só é médico. Agora, quando ele é um empresário, um médico empresário, quando ele rompe a bolha e ele começa a falar de marketing, de vendas, ele começa a falar de sociedade, ele começa a falar com os termos jurídicos, ele começa a aplicar, ele começa a ensinar coisas não só para médico, para empresário. Porque é muito limitado uma profissão te definir, cara, sendo que você tem milhões de possibilidades. Quando você se propõe a ser empresário, a sua mente tem que abrir. O médico, por exemplo, eu vejo que muitos médicos, né, eu já atendi vários médicos, dei consultoria através da contabilidade estratégica, eu vejo que muitos médicos estão perdendo de ganhar dinheiro porque eles não investem no seu negócio da forma que deveriam investir, no seu consultório, para trabalhar em outros consultórios. E aí esse cara não tem vida, o Gleison. Porque é plantão em cima de plantão, e aí ele faz os atendimentos onde ele tem uma secretária, muitas vezes uma senhora, que não sabe vender no consultório dele, que te atende e não vende mais nada para você. Enquanto um médico que virou essa chave empresarial, de empresarização na cabeça, o que ele faz? Ele contrata alguém que sabe vender, ele ensina para ela quais são os produtos que ele tem adjacentes a cada atendimento e faz ela ofertar esses produtos para os seus clientes. Ele foca no negócio dele. E esse médico ele cresce por quê? Porque ao invés de sair da empresa dele, que está num momento pequeno, para atender outros hospitais, ele foca na dele, ele vai crescendo. Daqui a pouco ele tem uma clínica, daqui a pouco ele compra uma franquia ou tem um hospital, e esses outros médicos com mentalidade de funcionário vai trabalhar para quem? Para ele. Que aí ele vira a referência, né? Isso é empresarização, cara. Na veia. Porque ele já não é mais o médico de consultório, ele é a referência de todo mundo, né? E quem quiser sair dessa bolha, certo? Vai ter que seguir aqueles passos ali. Exatamente. Né? Porque assim, o que eu vejo, Diego, hoje no meio empreendedor, que se você quiser ser bom, você tem que andar com gente boa. Certo? Isso é um ambiente, né, cara? Exatamente, porque águia anda com águia. Né? Total. Isso sabe, aprendi isso com você. E cara, quem quiser ficar com as galinhas, vai ficar ali. Né? A mesma coisa da clareza. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Exatamente. Então eu vejo dessa forma. Essa questão de águia, andar com águia, né? De clareza, eu acho até importante também a gente entender essa questão de ambiência, como a ambiência é importante. Se colocar num ambiente de crescimento, né? Se propor num ambiente... Como é que tá a nossa hora aí? Tá ótimo, tá tranquilo. O papo aqui tá bom, vamos ficar aqui até... Essa questão de ambiência, o Gleison, é muito importante para o empresário. Quando o empresário se colocar em um ambiente de crescimento, se proporcionar essa oportunidade de estar em um ambiente de crescimento, não tem como. Se você se coloca num lugar onde você é o mais burro da mesa, desculpa o termo, mas é isso. Se você tem a humildade de se colocar nesse lugar, não tenha dúvida, esse ambiente vai te fazer crescer. Agora, se você não tem um coração ensinável
e acha que sabe tudo e não tem coragem de ir para um ambiente de crescimento, você vira um dos piores empresários que existem no mercado, que é aquele empresário que critica quem está crescendo. Porque o empresário que está disposto a crescer, ele está disposto a ajudar. E quem não está disposto a crescer, está na zona de conforto, ele está disposto a criticar quem está crescendo. Esse cara não entendeu o jogo do ambiente de crescimento. O ambiente de crescimento transforma, cara. Então, o empresário, até quem está nos assistindo aqui, né? O empreendedor, o empresário que está começando ou não, se percebe que o seu negócio deu uma travada, talvez seja um ambiente que você está. Porque o ambiente errado, ele sempre vai ser mais forte, independente da fome que você tenha, independente da força de vontade que o empresário tenha para crescer, se ele permanece naquele ambiente tentando mudar e não consegue, ele vai ficar lá. E só fazendo uma pequena colocação, Diego, e quando você começa a crescer, sabe, a pegar uma proporção maior aí no mercado e se torna empresário de verdade, aquelas pessoas, né, que antes andava naquele meio ali, naquele quadradinho ali, passa a te enxergar de uma forma diferente. Às vezes nem quer torcer pelo teu crescimento. Com certeza, Gleison. Isso é até clichê, né, cara? É um clichê total, mas o que acontece? Quando você rompe a bolha, primeiro as pessoas têm medo de te perder. E aí elas vão fazer de tudo para te segurar. Lembra do sócio que eu te falei que eu tive na hamburgueria? O que acontecia? Eu sempre fui muito curioso. Tinha um cliente, eu atendia desembargadores, uma galera lá, mas eu nunca fui assim, o cara é desembargador, tudo bem, beleza, que legal. Esse cara aqui é dono de uma franquia. Caraca, como é que esse cara fez para ter essa franquia? Isso brilhava aos meus olhos. E aí quando eu ia conversar com esse cliente que ia lá, que era de fato dono de uma franquia da Tomatsu, que tinha aqui em Brasília, eu acho que ainda tem. Ele tinha 3 unidades. Eu queria saber como é que aquele cara conseguiu ter 3 franquias, pô. Eu queria conversar com ele, que eu já havia entendido que pessoas encurtam caminhos. Então, quando eu conversava com esse cara, ele me ensinava alguma coisa. Ele me ensinou, inclusive, que o lucro da minha hamburgueria estava muito mais nos adicionais do que no próprio hambúrguer. Então, comecei a colocar adicionais por conta dele. Então, cada conversa que eu tinha com ele, eu aprendia algo, porque ele já tinha uma vivência maior que eu. Então, ele encurtava caminho. Esse meu sócio, percebendo, com ciúme, né, que eu já estava saindo da boiada para crescer, o que ele fazia? Me criticava. Falava que eu puxava o saco do cara para me denigrir. Eu ficava mal pra caralho com isso, cara. E hoje eu percebo, né, que as pessoas, quando elas percebem que você está migrando para uma outra rota, elas vão querer te segurar mesmo. E às vezes até por medo de te perder. Às vezes até às vezes até a esposa, cara. Às vezes até o irmão, a mãe, ela fala, não, eu não quero que fulano saia daqui, eu tenho medo do mundo também lá fora, como é que é, né? E elas vão tentar te segurar. E se elas não conseguirem, elas vão te dar pedrada. Você acha que hoje, assim, só puxando aqui já para esse lado, você acha que hoje um dos medos, assim, que muito empresário tem é de dar espaço maior? Porque hoje, com tanta globalização, com essa coisa do corre, né, de valores e tudo, tem empreendedor que está parado ali por medo. O pessoal tem medo do desconhecido, né? Seres humanos, todos, né? Quando eu tinha o fogo foi descoberto, por exemplo, tinha medo do fogo, né? As novas invenções, as pessoas têm medo do avião. Imagina como é que foi o primeiro avião. Quem que tinha coragem de entrar no avião? Eu vou subir nessa máquina, tá doido? Então as pessoas têm medo do desconhecido. Então o empresário que ele tem medo de crescer, eu sugiro que ele não dê esse passo com medo, que ele vá atrás de conhecimento, que ele busque pessoas que já estão lá para dar a mão e ensinar o caminho para ele. Porque as pessoas que mais me ajudaram, não me ajudaram com dinheiro, me ajudaram com tempo e paciência de entender aquele momento que eu estava e me ensinar o que eu precisava. Então o medo faz você travar e muitas vezes se lascar. Porque se você entra em um local que você não sabe para onde é que vai, e aí, cara? Tá sozinho, pô. É perigoso. Então é muito melhor você buscar se capacitar antes para pisar lá ou andar com pessoas que já andaram lá. Porque o sucesso deixa rastros. Então ou você pega as pegadas de alguém que deixou os rastros, como é que esse cara fez? Vou fazer igual. Ou você
tem acesso a essas pessoas, porque hoje acesso é tudo, né? Você já teve, por exemplo, perto de um bilionário, Gleison? Já. Como é que foi quando você estava perto de um bilionário? Deixa eu te entrevistar aqui agora. Você tá perto de um bilionário, é um negócio estranho, porque você fica com vergonha, né? Fica com vergonha. Pô, né? Primeiro que você não sabe nem como você vai ter uma... Como é que eu falo com esse cara, né? Sabe? Então, eu acho que dá esse impacto, né? Eu costumo dizer que eu não quero ter a lancha, eu quero ser amigo do dono da lancha. Mas para chegar até o dono da lancha, né? Não, mas você vai ter que ter a lancha, né? São algumas crenças que pregam na nossa cabeça, né? Uma delas, por exemplo, que trava o empresário. Por exemplo, o primeiro funcionário que eu contratei, eu não tinha condição nenhuma de pagar ele, cara. Mas eu tinha certeza que eu ia ter condição. Eu falei, eu vou colocar a carroça na frente dos bois e vou dar um jeito de pagar esse cara. Então esse mito aí de colocar a carroça na frente dos bois, como os nossos pais nos ensinaram, né? Que tem os pesos que travam a gente, né? É pai, pastor, padrasto, tudo isso aí vai travando você, colocando medo. Colocar a carroça na frente dos bois é um ato que todo empresário tem que fazer. É irresponsável? É. Mas qual empresário é totalmente irresponsável? O Flávio Augusto, por exemplo, né? Que eu faço parte do grupo de mentorados dele, o First Class, ele quando foi abrir a empresa dele, ele pegou um cheque especial de $10 mil, cara. E aí? Qual responsabilidade tem nisso aí? Zero. E se der errado? Ele confiou em quem? Nele. Então tá perto de alguém que já trilhou o caminho, por exemplo. Eu, ano passado, estive perto de alguns bilionários. Um deles foi o Flávio Augusto e esse ano a gente está caminhando junto. Eu sigo os passos do Flávio Augusto há muito tempo. Inclusive, tem até aqui no meu Instagram, o primeiro vídeo postado lá é do Flávio Augusto. Ele falando que estabilidade não existe e tal. Eu já segui os passos dele. Agora você imagina, você está em um ambiente de alguém que você seguiu os passos e aí você está do lado do cara, dono daquelas pegadas que você seguia, e esse cara está disposto a te ensinar aquilo que ele fez. Não tem como dar errado, amigo. Só se você não quiser. Essa é a ideia do nosso podcast, sabia? É estar junto das pessoas que estão no outro nível. Então tem muitas pessoas, cara, que vão ficar te falando que Gleison, isso... Não, esse... De novo, cara. Não, isso não vai dar certo dessa forma, né? Pô, esse produto aí, muita gente já tá vendendo. Não, Gleison, cara, por que você não volta a trabalhar lá na Globo? Tem gente que vai te falar isso, pô. Que você tem que ouvir a pessoa certa, né? Rapaz, eu escuto. Quem cai na minha loucura, né? Lá em casa é minha esposa. Ela fala assim, vai, tadinha da bichinha. Ela fala, vai e dá certo. Eu aprendi de um cara que, se a pessoa que está do teu lado, diz que Deus é a primeira pessoa que fala contigo. Se a pessoa que está do teu lado confirma, aí tu pode ir, que funciona. Muito bom. Eu uso muito isso também, né? Eu recentemente tomei algumas decisões, eu e a Adri, a gente começou a morar junto, mas sempre tivemos uma parceria muito boa nesse sentido, de eu passar tudo que eu estou fazendo para ela e ter o feedback dela, porque a pessoa que mais te conhece é a pessoa que convive mais com você. Tá do seu lado. E aí você tem que passar também a dar credibilidade, não só para essa pessoa, mas para as pessoas que você está querendo alcançar. E às vezes até o pessoal que você deseja alcançar, eles vão te dar algum incentivo errado. Porque eles não estão na sua pele. Eles não sabem seu momento atual, cara. Eu, por exemplo, no passado, eu comprava vários cursos, mentorias de pessoas que já tinham 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores. Cara, eu era minúsculo. Eu não tinha nem 1.000 seguidores. E não é questão de seguidores, mas é de conhecimento. E eu não aprendi nada com esses caras. Aprendi muito poucas coisas. Porque o meu nível de consciência não estava no grau daqueles caras. Pô. Os caras estavam falando de lead, de CAC. Eu nem sabia o que era isso, velho. De persona. E eu, cara, de posicionamento. De algumas linguagens do marketing contemporâneo, né? Desse empreendedorismo moderno. Eu me perdi ali. E foi quando eu pensei, eu falei, cara, eu preciso buscar pessoas, mentores que sejam alcançáveis para o nível que eu estou. E aí eu comecei a fazer mentorias com pessoas pequenas, com pessoas que já tinham avançado ali 2, 3 degraus além de mim. E foi que virou a chave na minha cabeça. Eu falei, caramba, é gradativo o negócio.
né? E muitos deles eu ultrapassei, cara. Que eu tive humildade de voltar atrás. Porque a gente, muitas vezes, o empresário, ele tem muita sede e ele mete os pés pelas mãos. Ele acaba fazendo alguns investimentos que não é um investimento para aquele momento, é um investimento muito bom, mas não é para aquele momento. Porque só fazer o certo no momento errado é certo, mas está no momento errado, não vai dar certo. Entende? Então eu meti muito os pés pelas mãos na jornada. Pode falar aí. Eu ia falar que até, né, você havia falado antes, de colocar a carroça na frente dos bois, mas até para você fazer isso, você tem que ter um pouco de prudência. Certo? É isso. Seria isso aí. Tem que ter um pouco de prudência, sim, Gleison. Por exemplo, o Ayrton Senna, quando ele chegava ali nos 300 km por hora, qual era a prudência que ele tinha naquilo ali? Quando ele ganhou o campeonato, quando as suas marchas estavam quebradas e ele só tinha a quinta e quarta marcha, qual é a prudência que ele teve para chegar, que ele nem conseguia levantar o troféu? Só andar reto e segurar no volante, né? Então, às vezes, você vai ter que furar o sinal mesmo, para conseguir o que as outras pessoas são muito prudentes, não conseguem. Empreender é risco. A linguagem do investimento é quanto maior o risco, maior o retorno. Então, muitas vezes, você vai ter sim que arriscar tomar uma multa. Furar um sinal, ultrapassar alguém de uma forma mais abrupta, sem prejudicar ninguém, sempre olhando para o seu. Então, essa jornada empreendedora, ela não é tão responsável como as pessoas pregam. Porque toda empresa tem problema. Eu lido com várias empresas. Empresa grande, empresa pequena, tem problema de liderança, tem problema financeiro, tem problema com pessoas. Sabe o que muda? De uma padaria que fatura 50 mil reais por mês para uma padaria que fatura 2 milhões por mês? A cifra. Porque o problema é o mesmo. Então não vem um empreendedor pensar que quando ele tiver um negócio gigante ele não vai ter problema. Ele pode ter mais processos, né? Pode ter uma auditoria externa para validar, mas os problemas sempre vão existir. Muito bom, muito bom. Diego, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o teu projeto Plano 360, né? Que é um projeto aí que você ajuda alguns empresários, inclusive eu fui mentorado pelo Diego, ainda vez ou outra eu converso com o Diego. Legal. Mas você hoje tem essa mentoria, né, de ajudar muitos empresários. Conta um pouco dele aí. Legal, Gleison. Vou voltar 2 casas antes aqui, tá? Só para a gente entender o contexto. Como eu disse, né, uma profissão, limitar o seu conhecimento de empresário em uma profissão, por exemplo, você tem 20 anos na estrada, né? Um pouquinho mais. Limitar você pela sua profissão é muito pouco. Você pode falar de vários negócios, porque você esteve em vários negócios. Quando eu comecei a trabalhar com contabilidade no meu escritório, o meu primeiro cliente, eu pedi para entrar na empresa dele e ficar lá 3 vezes na semana. Eu queria entender tudo que acontecia dentro da empresa dele. E eu vi o caos que era lá dentro. Ele controlava o financeiro no caderninho, não usava planilhas, ele não tinha liderança com as pessoas, o pessoal chegava cedo ou muito tarde, enfim. Eu vi que era muito problemático. E dali para frente eu falei, eu já na faculdade não queria trabalhar só com contabilidade. Eu sempre quis inovar o mercado. E de lá para cá eu vim testando várias formas de entregar mais para o empresário, aprendendo novos conceitos empresariais e levando para dentro da contabilidade. E hoje, né, eu tenho uma contabilidade estratégica, que é uma contabilidade onde eu tenho mais sócios, que é voltada para isso, para entregar algo a mais, e esse algo a mais é sempre muito estratégico para o crescimento e vem dando muito certo para os empresários. E ano passado, eu já tinha alguns mentorados, a gente se conheceu, né, há 2 anos, e eu já estava nessa caminhada de ter o meu grupo de mentorados, e eu falei, cara, eu não vou conseguir mentorar pessoas, empresários da maneira que eu quero, estando na bolha da contabilidade. Então eu comecei a romper um pouco essa bolha, falando mais sobre empreendedorismo e falando menos sobre contabilidade. Porque eu tenho as minhas especializações. Por exemplo, se alguém me perguntar o que uma empresa tem que ter, primeiro eu digo uma boa contabilidade.
que entenda de negócios e não só de contabilidade, que seja especialista tributário de forma estratégica. Porque, por exemplo, você já comeu no McDonald's? Você já viu o preço do refrigerante do McDonald's em comparação com o combo? Uhum. Que quando você vai comprar um refrigerante lá é R$12 e o combo é R$25, por exemplo? Por quê? Que o combo com aquele refrigerante é R$25. Estratégico, né? Aquilo é uma estratégia tributária, Gleison. Porque o refrigerante, ele tem o que a gente chama de substituição tributária do ICMS. Quando eu vendo o refrigerante, eu abato aquele ICMS que eu paguei quando eu comprei o refrigerante. Uhum. Então, o refrigerante ele é muito caro, ele é R$12. Só que quando ele vai no combo, ele permanece como R$12. Então, eu tenho essa economia tributária. E isso somente uma boa contabilidade pode fazer por você. Ótimo. Outro detalhe importante de contabilidade, que é algo que foi mostrado nos canais, aquele bombom sonho de valsa que a Lacta produz, já viu? Uhum. Você lembra que ele vinha igual um bombonzinho enrolado? Uhum. E agora ele vem no saquinho quadrado? E as pessoas não entendem. Aquilo ali é uma estratégia tributária que gerou rios de dinheiro para a Lacta de uma forma estratégica. Então, somente uma boa parceria contábil pode te levar a uma economia tributária. Por exemplo, aquele bombom da Lacta, ele pagava IPI 5% e pagava o PIS e o COFINS, certo? Quando você transforma ele em waffle, ele muda o estereótipo lá tributário, que são códigos tributários, mas ele muda e quando ele sai lá da indústria, ele já recolhe o PIS e o COFINS, fica lá e a parte, o PIS e o COFINS dele fica zerado e ele também tem o ICMS substituto. Então existe uma economia tributária absurda nisso aí, que somente uma boa contabilidade pode fazer. Então, além de entregar tudo isso, nós entregamos a parte estratégica na contabilidade estratégica. Uhum. Por que eu voltei e disse isso? Porque eu também sou especialista tributário, faço auditoria e como sair dessa bolha contábil para treinar empresários e falar sobre marketing, sobre posicionamento, sobre modelo de negócio, sobre financeiro. Foi uma ruptura para mim. E até hoje eu estou fazendo esse desmembramento para que o meu negócio funcione sem a minha pessoa, para que eu tenha esse modelo de negócio sólido lá e eu consiga fazer o que eu estou fazendo agora, que é seguir a minha carreira de mentor, de treinador. Legal. E também de contador. Mas respondendo a sua pergunta, dando essa volta, né, do Plano 360, que é uma das empresas que eu tenho, que é a Diego do Vale, nós temos lá alguns produtos. O Plano 360 é um produto onde o próprio nome já diz, ele é 360. Porque não adianta você fazer um curso e ficar muito bom em marketing para a sua empresa, sendo que as outras áreas estão desequilibradas. Muitos empresários não vão para frente porque eles buscam mentoria somente de vendas. Eles buscam mentoria somente de marketing. Eles buscam mentoria somente de liderança. O que nós entregamos no Plano 360 é um 360, são as áreas, inclusive a área pessoal, que o cara tem que cuidar da saúde, ele tem que ter um brand, né? Ele tem que ter um posicionamento, ele tem que saber se comunicar, porque 7% da sua comunicação é a fala, é muito pouco. Salvo engano, 55% é o seu comportamento, são os seus gestos, o seu corpo, o corpo fala. Então o empresário que não sabe se comunicar, ele já se entrega. O empresário vai fazer uma venda e aperta a mão, tudo bem? Aí ele aperta a mão todo, né? Pega aí, todo... Isso é comunicação, cara. Ele vai de cabeça baixa, né? Ele vai de cabeça baixa. Tem empresário que você vai falar com ele, por exemplo, algum fornecedor seu que de repente não conseguiu te entregar algo no prazo e você liga para ele e ele já te dá 5 desculpas. Olha, eu não consegui por isso, por isso, por isso. Cara, o empresário ele não quer desculpa, ele quer resultado. Ele quer que você assuma a responsabilidade. Olha, tivemos a culpa disso aqui não acontecer, mas iremos te entregar em tal prazo isso aqui. Tudo bem? Tudo bem. Essa desculpa é comunicação e tira a credibilidade do empresário. Então, no Plano 360 nós ensinamos isso. Nós entregamos e fazemos um plano no 360 para que você ative aquela empresa de uma forma como nunca antes vista. E eu pego isso, só aproveitando, quero agradecer aqui também, uma pessoa que uma vez eu estava sentado em casa com minha esposa, a gente conversando, e ele me ligou, perguntou se eu fazia fotografia. Eu Foi? falei, não, eu faço só vídeo. Olha aí. Ele me esculachou naquele dia, tá? Ele falou assim, como assim? Primeiro, você nunca deve falar que você só faz aquilo.
sabe? E outra coisa, você é empresário, você cuida da imagem, né? Eu quero até fazer um agradecimento, assim, foi o meu primeiro mentor, digamos assim, quando eu aprendi, foi o Rafael Costa, grande abraço para ele, Rafael, que abriu aí um pouco dessa Abriu o caminho, né? Ele abriu, porque quando ele falou isso, foi um boom, sabe? Eu falei, caramba, isso é verdade. Então hoje eu tenho essa mentalidade. Começou lá. Exatamente, começou lá. E é justamente esse posicionamento que você está falando assim, em 360 graus, que o empresário precisa ter. Exatamente. Rafa, grande amigo, grande abraço para ele, grande parceiro nosso de negócio também, né? Tá lá junto no Forest Class com a gente. Sou muito fã do Rafael, muito grato também pela vida dele. Tamo junto. Essa questão do 360 e do posicionamento. As pessoas estão a todo momento querendo tirar sua liderança, querendo ocupar mais espaço para ter mais território na sua vida, na sua empresa, seja um sócio, um funcionário, um cônjuge. Então nós devemos nos posicionar, porque quem não se posiciona, o Gleison, é colocado na posição que não deseja estar. Então se você é uma empresa que se posiciona sendo mais barato, e o cliente vai lá e pede desconto e você dá desconto, ele já está te colocando na posição que você não deseja estar. Se você é um profissional, um empresário que se posiciona como alguém de valor, você está se posicionando e você não deve abrir mão do seu posicionamento. Porque o empresário que se posiciona de uma forma no mercado falando, caramba, o nosso produto vai muito além da qualidade. É um posicionamento diferente. A gente entra na agregação de valor do produto, né? Quando as pessoas vão jogar o jogo do valor, o jogo muda. Você pode até perder clientes lá que se importavam com o preço. Mas quando você agrega valor na vida da pessoa, que sai um pouco da qualidade, né? Porque quando você pergunta para o empresário, o que seu produto tem? E ele, meu produto tem muita qualidade. Qualidade, amigo, não é diferencial. Qualidade é obrigação. Ninguém quer comprar um produto sem qualidade no mercado. Então, esse jogo do posicionamento é algo assim, um pouco intangível, né? De você falar, mas o que é posicionamento? Mas cada um sabe o que o posicionamento repercutiu na vida e na carreira dele. Você sabe, quando você se posicionou em algumas situações, o que aquilo repercutiu e refletiu na sua carreira. Eu sei o que um posicionamento diferente trouxe para mim. Então, se posicionar no mercado é levantar sua bandeira e falar, opa, esse aqui é meu território, esse aqui é meu posicionamento. Eu existo para fazer isso, isso e isso. Isso é posicionamento. Porque se as pessoas não se posicionassem com algo, o que seria da Apple se o Steve Jobs não tivesse se posicionado da forma que ele se posicionou? Legal, né? O que seria do fundador da Samsung que ninguém conhece? Quem conhece o fundador da Samsung? Quem estiver nos assistindo, dê um Google e pesquise assim, fundador da Samsung. Vai aparecer lá, eu acho que é um chinês, né? Ele que fundou a Samsung. Então, se posicionar também é contar histórias. Quando a gente começou, você fez uma vinheta aí um pouquinho da minha história, né? De onde eu vim, como eu comecei. Aquilo é uma história. Posicionamento vem da história. Posicionamento vem de coragem também, de fazer algo que as pessoas não fazem, de ser até um pouco irresponsável em alguns momentos como empresário. Porque muitos empresários só fazem as coisas quando o bolso deles permitem. Verdade. Então, eles só tomam uma decisão baseada na condição financeira. E muitas vezes vem uma oportunidade muito boa que você não tem aquela condição financeira e você decide. Ou eu vou arriscar o pouco que eu tenho para ter muito mais, ou eu vou ficar com o pouco que eu tenho. Então, aí é aquela hora que o empresário tem que pensar, cara, será que vale a pena permanecer aqui com o pouco que eu tenho? Isso é algo até um pouco medíocre de se falar. O cara trabalhar, pensa lá, vou trabalhar a vida toda para pagar a conta? Um empresário? Será que vale a pena ficar com o pouco que eu tenho? Ou será que vale a pena eu arriscar o pouco que eu tenho para ter muito mais? Então, ser irresponsável no empreendedorismo é isso. É um termo que as pessoas não utilizam, mas é isso que eles fazem. Legal. Né? Eu acho que é essa questão de posicionamento. Pronto, é isso. Tio, nosso papo tá... Cara, a gente ficaria aqui conversando a noite toda. Tá? Porque é bom esse assunto, é bom falar de empreendedorismo.
Mas nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando? Muito bom. Eu quero agradecer demais a tua presença nesse nosso primeiro podcast. Obrigado, Gleison. Quero agradecer aí pelas palavras, né? Espero aí, gente, todo mundo curtam aí esse podcast, né? Quero mais uma vez agradecer aí aos nossos patrocinadores. Pod aí, Business. Tá? Os nossos parceiros, tá? Quero fazer um agradecimento público aqui à minha senhora esposa pelo apoio, por estar atrás das câmeras aí, tá? Nos ajudando, tá bom? E é isso, Diego, seja bem-vindo. Obrigado, ao nosso querido. Pod Mais Business, né? E, pessoal, sigam a gente no nosso Instagram, no YouTube, tá? A gente vai colocar as redes sociais, nossa, do Diego. Diego, legal. Fala aí das tuas redes sociais e das tuas considerações finais aí. Agradecer também a minha senhora que me deu uma carona hoje, né? Veio dirigindo. Enquanto eu estava me preparando aqui para o podcast. E lembrar sempre, né? Só para a gente finalizar, Alexandre o Grande, quando ele foi enfrentar os persas, você sabe o que ele fez? Ele percebeu que a sua tropa estava um pouco ociosa, um pouco insegura. Ele foi lá e tacou fogo em todos os navios. Agora, ou a gente vence, ou a gente morre lutando, ou a gente vira escravo. Então, para finalizar aqui o nosso podcast, qual é o navio que você tem que queimar para pular a etapa, para subir para o próximo nível, né? Que é a mesma coisa de colocar a carroça na frente dos bois. Então, atos corajosos trazem mais resultado, né? A perseverança vence tudo sempre, tá? Muito obrigado, Gleison, pelo convite do podcast. Sabe que eu sou seu fã, tá? Quero vir aqui outras vezes também. E sucesso total, que Deus abençoe sua jornada, sua carreira. Conte sempre comigo. Valeu, obrigado. Legal, valeu, gente. Espero que todos tenham gostado do nosso podcast. Um grande abraço. A plateia vai bater palmas agora, né? Cadê a plateia?